Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, nós estamos na semana da Epifania do Senhor e hoje nós somos convidados a meditarmos juntos as palavras contidas no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 4, versículos de 14 a 22. Acompanhemos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus, voltando para a região da Galileia, movido pelo Espírito Santo, se dirige até a cidade onde se tinha criado, Nazaré. O que isso significa? Que ele estava no meio de pessoas que ele conhecia, pessoas que tinham visto o menino Jesus crescer, pessoas que acompanharam Jesus durante um bom período da sua vida. E neste lugar, em Nazaré, Jesus vai na sinagoga e se prepara para fazer a leitura. E é entregue para ele o livro do profeta Isaías. E ele então proclama esta leitura. O profeta Isaías é um grande profeta que fala em muitas vezes acerca do Messias, acerca do Salvador que haveria de vir. E quando Jesus então está proclamando esta leitura, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o Senhor o consagrou com unção para anunciar a sua boa nova. Quando termina de fazer toda esta leitura, todos os olhos, todas as pessoas que ali estavam e que conheciam Jesus desde pequeno, estão com os olhos direcionados, fixos no Senhor, esperando que Ele fale para eles acerca daquela leitura do livro do profeta Isaías que tinha acabado de ser proclamado. Então Jesus toma a palavra e diz: hoje
esta profecia se cumpriu. Hoje esta passagem da Sagrada Escritura se cumpriu. E todos ficaram admirados com as palavras que saíam da boca de Jesus, porque eram palavras cheias de sabedoria, palavras cheias de autoridade. Agora, o que hoje não é presente para nós pela Sagrada Liturgia, ou seja, não está aqui no texto do Evangelho que nós ouvimos, mas quando nós vamos pegar a Bíblia, nós iremos encontrar, é que todas as pessoas que estavam lá na sinagoga começaram a dizer que não é este o filho de José, o filho do carpinteiro, como que colocando em dúvida, ou como que colocando em xeque o ensinamento de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje na primeira leitura, a leitura da carta de São João, da sua primeira carta, nós vamos encontrar uma frase muito bonita e muito significativa. João diz bem assim: amo quem diz que ama a Deus, entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Isto é significativo porque, alinhado com este Evangelho, nós podemos perceber como é difícil e como foi difícil até mesmo para Jesus viver o amor aos irmãos, aqueles que de fato nos conhecem, aqueles que muitas vezes cresceram conosco, aqueles que nos acompanharam, aqueles que são os nossos. Muitas vezes é muito mais difícil viver o amor para com eles do que para com os estranhos. Para aqueles que não conhecem da nossa vida, para aqueles que não partilharam das experiências que nós vivenciamos. Na sequência do Evangelho, quando nós pegamos a Bíblia, Jesus vai dizer que ele poderia citar um ditado que diz: médico, cura-te a ti mesmo, dizendo que aquelas pessoas não estavam dando crédito a ele simplesmente porque ele era lá da região de Nazaré. É aquele ditado que nós conhecemos: santo de casa não faz milagre. Não faz milagre porque muitas vezes as pessoas que nós mais temos consideração não estão abertas a esta experiência que muitas vezes passa por alguém que nós nem esperamos. Quem é daqueles lá que iria esperar que o filho do carpinteiro se tornasse alguém tão sábio, com tanta autoridade? Por isso o rejeitam num primeiro momento, e Jesus ali não pode realizar milagres, porque é rejeitado. Mas em nenhum momento Jesus deixa de amá-los. Em nenhum momento Jesus deixa de amá-los. E isto é o que a liturgia nos convida hoje. Nos convida a amar os nossos irmãos por causa de Deus. Amar aqueles que são mais queridos, aqueles que estão mais próximos de nós, mesmo que isto seja a coisa mais difícil, amá-los por causa de Deus. É evidente que muitas e muitas vezes a situação toma uma proporção tão grande, tão conflitante às vezes, com pessoas que estão próximas umas das outras, que a convivência já não é mais possível. Mas amar alguém não significa estar ao lado desta pessoa o tempo todo. É muito possível amar alguém mesmo que esta pessoa não esteja presente ao nosso lado. Amar alguém significa querer que esta pessoa alcance o conhecimento de Deus, que esta pessoa viva uma conversão e volte-se para Deus, que esta pessoa também se alegre no Senhor. Amar a Deus é desejar
e trabalhar para que esta pessoa que talvez nós tenhamos dificuldades de nos relacionar, esta pessoa que talvez não dê crédito às nossas boas obras, é rezar, é orar, é jejuar, é fazer o que estiver ao nosso alcance para que ela encontre Deus, para que ela se deixe ser encontrada por Deus, é desejar o céu para ela. Muitas vezes nós ficamos romantizando o que é amar. Amar é estar junto com uma pessoa e caminhar com ela rumo aos céus. Amar é isso. Amar é mesmo nas dificuldades, mesmo nas incompreensões, mesmo na distância, mesmo na separação, não deixar de rezar pelo outro, não deixar de pedir a Deus pelo outro, não deixar de carregá-lo no seu coração, para que um dia todos nós possamos viver a alegria de reconhecer em Jesus este que foi ungido pelo Senhor, este que foi enviado para proclamar o ano da libertação, para proclamar a boa nova. Como aqueles habitantes de Nazaré perderam uma oportunidade de vivenciar esta graça, mas Deus nunca deixou de amá-los. Hoje também nós somos convidados a não deixar de amar aqueles que muitas vezes nos desprezam, aqueles que muitas vezes não compreendem as nossas atitudes, aqueles que muitas vezes viram as costas para nós. Se não for possível ter o convívio, que pelo menos rezemos pela conversão deles e rezemos também pela nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.